Palmeiras abre negociação por Matheus Reis, lateral esquerdo do Sporting de Portugal. Palestrino, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar para vocês o que eu acho, pelo menos balizado no que eu vejo pela mídia sobre esse jogador. Vou trazer os dois lados da moeda, informação dizendo que tem negociação e também informação dizendo que não. Aí, vou jogar pra galera e é vocês que vão dizer o que está acontecendo. Lógico que um futuro distante vai nos mostrar quem é que tá mandando a real pra nós. E o Palmeiras vive expectativa de retorno de seus jogadores. Bruno Fux e Murilo já estão em transição física e podem voltar no jogo contra o Corinthians. Fora isso, vai ter informação direta do nosso palestra do Bruno Rodrigues. Muita gente querendo saber o que aconteceu com o jogador e temos nova data prévia para que ele volte aos gramados. Palestrino, antes da gente começar o vídeo, verifica a sua inscrição. O seu like é muito importante e, é claro, o botãozinho do hypar é muito importante. Esse botãozinho só aparece para quem assiste a gente pelo celular. Depois que você clicar no like, você vai ali naquela barrinha onde você coloca os seus comentários e, em vez de colocar seus comentários, você arrasta para a esquerda. Vai aparecer o botãozinho hypar. Tá aqui a dica para vocês, para quem não sabe aonde tá essa função. Ela tá meio escondida, é verdade, ainda no celular. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa segunda edição do seu canal Notícias Meu Verdão de segunda-feira. Vem comigo. Querido palestrino, minha querida palestrina, que me escuta desse Brasil imenso e também fora dele, né? Temos aqui palmeirenses que assistem o canal, que não moram no Brasil. Eu sou muito grato a todos vocês. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo, logicamente, diretamente a este coração alviverde que está aí do outro lado. É o seguinte, palestrino, após o empate contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro neste último domingo, a semana do Palmeiras começa sobre grande expectativa. O retorno de dois zagueiros, Bruno Fux e Murilo, para o duelo contra o Corinthians na próxima quarta-feira às 21h30, horário de Brasília, que vai acontecer dessa vez lá no Allianz Parque pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A dupla de zagueiros se recupera, palestrinos, de problemas na coxa e vive a esperança de poder atuar no duelo que vale uma vaga na próxima fase. Murilo, fora desde o confronto contra o Inter Miami pela Copa do Mundo de Clubes, iniciou transição física no gramado na última sexta-feira e aumentou a expectativa do palmeirense pelo seu retorno em um dos jogos mais importantes da temporada. Já Bruno Fux, que vinha sendo aí o titular na ausência de Murilo e dando conta do recado, lógico, a gente tem que deixar isso aqui claro, Bruno Fux também é outra grata surpresa nesse elenco do Palmeiras neste ano de 2025. Ele sofreu, palestrinos, um edema na coxa direita no último jogo contra o Corinthians, na partida de ida que foi lá em Itaquera, e ficou em tratamento desde aquele jogo até agora. A dupla de zagueiros ficou em São Paulo para intensificar as recuperações neste final de semana, quando o Palmeiras teve o jogo aí contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Caso nenhum deles consiga reunir condições de jogo, bate na madeira aí, a dupla de zaga contra o Corinthians deve ser composta por Gustavo Gomes, que foi poupado no último jogo contra o Vitória, junto com o Mikael, fazendo a dupla de zaga com ele para enfrentar o Corinthians. E eu falei para vocês, bate na madeira, porque eu tô torcendo pela pronta recuperação do Bruno Fux e do Murilo, porque Benedetti e Mikael já se mostraram dois, pelo menos na minha opinião, tá? Dois zagueiros bem seguros ali na posição, tá bom? Eu acho que são dois jogadores que, sinceramente, não entregam o padrão que nós esperamos aí de zagueiros do Palmeiras. Então, tá aí atualizações diretas do Globo Esporte, isso aqui, esse resumo que eu trouxe para vocês. Quero saber opiniões de todos vocês a respeito disso, né? Vocês preferem aí Gustavo Gomes e Murilo, Gustavo Gomes e Bruno Fux, ou quem sabe Gustavo Gomes e Mikael, né? Talvez tenha uns loucos aí que preferem o Mikael, e é lógico, eu respeito a opinião de cada um, mas sinceramente, rapaz, eu já falei, o Mikael só tá no Palmeiras porque ele é canhoto, só por isso. Mais nada. E seguindo aqui com a nossa pataquada de sempre, que você curte sempre aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência.
vamos falar desse jogador aqui que está sendo muito questionado, hein, cara? E, inclusive, preocupa todos nós palmeirenses, porque ele foi contratado, não foi barato na época com o Cruzeiro. Eu acho que se ele jogou 3 jogos pelo Palmeiras foi muito, o Bruno Rodrigues. Ele chegou em 2024, né, comecinho de 2024, se machucou lá no período do Campeonato Paulista e em 2023 ele tinha feito boa temporada pelo Cruzeiro, tá? O Bruno Rodrigues, e foi isso que o capacitou, né, nos scouts do Palmeiras para o Verdão ir e contratá-lo. Desde então jogou alguns joguinhos aí e se machucou, uma lesão no joelho gravíssima, tá? E até então não voltou aos gramados. Aí tinha uma prévia para maio, que eu vou esclarecer para agora, e parece que tem outra prévia com apurações diretas do portal Nosso Palestra. É o seguinte, palestrino, segundo informações de fato do portal Nosso Palestra, o planejamento inicial do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, juntamente com a comissão técnica, era que o jogador aqui na sua tela, o Bruno Rodrigues, estivesse à disposição na segunda quinzena de maio, o que acabou não concretizando. Nós trouxemos um vídeo aqui, lembro muito bem, em abril, de que o Bruno Rodrigues poderia voltar antes do Mundial de Clubes e quem sabe ter ajudado o Palmeiras no Mundial. E desde então, a gente não ouviu falar absolutamente mais nada sobre o Bruno Rodrigues, o que causou certa preocupação na torcida do Palmeiras e gerou vários questionamentos, inclusive alguns de vocês vieram e perguntaram aqui no canal. E agora, segundo o Nosso Palestra, as partes, tanto comissão técnica quanto o Núcleo de Saúde e Performance, optaram lá atrás por prolongar o tratamento visando uma melhor recuperação física do jogador. E desde então, o Bruno Rodrigues vive a expectativa de voltar aos gramados neste segundo semestre. A perspectiva de volta do jogador é que o camisa 11 possa voltar a ser relacionado na segunda quinzena deste mês de agosto. Então, informação muito boa. Lógico, não dá para esperar muita coisa do Bruno Rodrigues. Vamos ter que ter muita paciência com o jogador. Ele vai voltar, vai estar inseguro, um bom tempo aí, mais de 1 ano e meio sem atuar no profissional, só se recuperando. Você imagina como é que tá a cabeça do jogador, né, Palestrino? Então, é bom a gente ter paciência, não dá para ficar esperando tanto do Bruno Rodrigues, mas aos pouquinhos eu acredito que ele vai retomando aí a sua confiança e pode ajudar demais numa posição que hoje temos apenas um, que é o Ramon Sosa. Lembrando que o Felipe Anderson ele joga ali naquela posição só que como improvisado. O Felipe Anderson ele é mais ponta direita, pelo menos era como ele atuou vários jogos pela Lazio quando estava na Itália, tá bom? Tá aí, atualizações fresquinhas do Bruno Rodrigues, voltando aí segundo informações colhidas pelo Nosso Palestra, pode voltar aí na segunda quinzena de agosto. Tá legal? Tá bacana? Gostou dessa informação? Posta aqui nos comentários. O que você espera do Bruno Rodrigues? Eu confesso pra vocês que eu não jogo pressão no jogador nenhuma, tá? Porque eu sei que a lesão dele foi muito grave e vai faltar confiança pra ele nesse começo, o que é natural. E pra gente fechar o vídeo de hoje, essa edição mais curtinha da tarde pra vocês nessa segundona, informações aqui que, ó, vou falar pra vocês, se esse cara chega pro Palmeiras aí, eu ia ficar muito contente, tá? Porque é outra posição que o nosso elenco está carente, tá? Então, nós trouxemos para vocês aqui um vídeo, parece que foi em maio, né? Aí depois disso eu tinha falado no vídeo que eu não acompanhava o jogador e de fato não acompanho. Escutei outras informações de vários caras aí que acompanham, que são setoristas do Palmeiras, inclui aí o Soler, o Facincani, jornalistas que estão aí no ramo há muito tempo. E olha, só tem elogios pro cara, hein? Todo mundo bate o martelo dizendo que seria uma baita contratação caso o Palmeiras de fato trouxesse o Matheus Reis. Tá bom, palestrinos? Então é o seguinte, vou dar os dois lados da história para vocês desse negócio que começou a pipocar de novo nessa segunda-feira e aí eu quero dar minha visão depois. É o seguinte, de acordo com informações publicadas no perfil do X do Diego Firmino, o Verdão abriu negociações para contar com o lateral esquerdo Matheus Reis, jogador de 30 anos que hoje atua pelo Sporting de Portugal. Na época,
Quando fiz um vídeo aqui para vocês, falei que o jogador estava pretendendo sair de Portugal porque estava sofrendo algumas perseguições de alguns torcedores do Sporting relacionados a algumas atuações e tudo mais, começou a receber algum tipo de ameaça, aí o jogador começou a ficar desconfortável jogando pelo Sporting e toparia a voltar ao futebol brasileiro, quem sabe se pintasse proposta para eles, tá? E de fato, o Palmeiras consultou na época o staff do Matheus Reis para entender qual que seria o modelo de negócio se o Palmeiras entrasse na jogada para contratar o jogador. Diego Firmino tá cravando no Twitter dele, figura conhecidíssima aqui do canal, que nós trazemos informações deles direto aqui, só que tem um outro cara que tá falando exatamente ao contrário. Esse outro jornalista, ele afirma que o Palmeiras de fato entrou em contato um tempo atrás para, quem sabe, né, viabilizar um contrato aí com o Matheus Reis. Trouxe informações também de que os vencimentos do jogador hoje lá no Sporting são de 600 mil reais. Se o Palmeiras quiser ir atrás do jogador, vai ter que oferecer, quem sabe, um salário um pouco maior para ele, para convencer o jogador a jogar por aqui. Só que o jornalista também disse que com a renovação do Piquerez, o Palmeiras não deve fazer uma investida pelo Matheus Reis. E o outro jornalista que falo para vocês agora é nada mais, nada menos que uma figura que vocês adoram, o Jorge Nicola. Então, de um lado você tem o Diego Firmino dizendo que o Palmeiras já entrou em negociações pelo Matheus Reis, e do outro vocês têm o Jorge Nicola dizendo que o Palmeiras não deve avançar pelo jogador devido ter renovado com o Piquerez. O meu objetivo é trazer as duas informações que tá rolando na internet a respeito desse jogador, e aí vocês avaliam aí na concepção de vocês se de fato vocês acreditam um ou acreditam em outro. De fato são os dois lados da moeda, como falei para vocês no começo do vídeo. Agora a minha opinião, cara, mesmo com a renovação do Piquerez, o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo, porque o Palmeiras tem o Piquerez e tem o Vanderlan. O Vanderlan mais uma vez teve oportunidade contra um time fraco, que é o time do Vitória, e mesmo assim fez uma lambança danada jogando por aquele lado esquerdo do Palmeiras. Então é um jogador que acredito que sentiu o peso da camisa do Palmeiras, não é jogador, na minha opinião, para prosseguir ali como reserva do Piquerez. O Matheus Silva aqui seria uma baita contratação para o Palmeiras, segundo o que é apurado aí por vários jornalistas, tá? É só elogios ao jogador, tá bom? O Palmeiras deveria sim, de fato, ir atrás dele. Se de fato o Nicola tem a razão nessa história toda, dizendo que o Palmeiras não deve investir, eu acho que a diretoria está errada em não correr atrás do jogador. Já espero logo, né, que a informação do Diego Firmino se confirme, que de fato o Palmeiras tem entrado na jogada para trazer o jogador para cá. Eu quero saber a opinião de vocês, cara. O que vocês acham a respeito disso? Se você acompanha o futebol português, se você conhece o jogador Matheus Reis, se você acredita que ele seria uma boa opção para o Palmeiras, e vamos aguardar. Eu sempre tô aqui repercutindo tudo que pipoca aí na internet a respeito do Palmeiras e trago minha visão sempre sincera para vocês. No mais, cara, eu trato como pura especulação, como lá atrás, em maio, também eu tratava. Paro de tratar como especulação e começo a, de fato, acreditar quando começa a surgir essa mesma informação em vários lugares e ela se repete. Aí eu trago aqui com vocês sem tratar como especulação. Mas no caso só tem o Diego Firmino e o Jorge Nicola dizendo ambos informações completamente opostas, né? Eu ia gostar de ter o Matheus Reis, mas vocês sabem como a banda toca na diretoria do Palmeiras, né? Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Seria muito bom contar com o jogador. E dessa forma eu vou terminando essa segunda edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês e já pedir, me indicar, lógico, né, a sua inscrição no canal, o seu like é muito importante e o botãozinho do hypar, Palestrino. Faz isso pra gente, não te custa nada, você não precisa desembolsar dinheiro nenhum, só clicar no botão aí, tá bom? Assim você coopera muito com o nosso trabalho, beleza? Vou ficando por aqui, satisfação demais falar novamente de Palmeiras com vocês, eu volto num próximo vídeo e avante palestra.